Aí, beleza? Ao vivo, mais um dia. Esperar o pessoal começar a chegar aí pra gente começar a falar hoje sobre cobertura. Foi uma das questões que chegaram lá nas caixinhas de sugestão. Então eu separei aqui algumas fotos pra gente falar aí sobre cobertura, como que eu faço quando eu vou trabalhar com cobertura aqui no estúdio, beleza? Tamo junto aí, a galera já tá chegando, a Lê Tatu, o Lucas, o Anderson, tem uma galerinha aí. Então vamos lá, Dinho Alves. Um dos assuntos que chegaram lá então foi a respeito de cobertura. E o que acontece funciona da seguinte maneira: a gente tem que trabalhar aí com a cobertura em conjunto aí com a pessoa. Ela dá as ideias do que ela gostaria e a gente vê como que faz para adequar o desenho ao desenho que a pessoa já tem. Beleza? Principalmente o que eu faço, eu tiro uma foto da tatuagem da pessoa. E aí, em cima das ideias que ela me passa, aí eu vou tentar criar alguma coisa em cima daquilo para construir aí o desenho. Então, dependendo do estilo, dependendo do que a pessoa quer, às vezes é possível, às vezes não, mas tudo vai depender aí de como a gente vai trabalhar com essa construção, tá? Eu separei algumas coisas aqui na tela do computador e eu vou mostrar para vocês. Normalmente as coberturas, tipo os desenhos, eles acabam ficando maiores, que nem nesses casos que eu vou mostrar. Alguns são maiores por opção da pessoa mesmo, mas não necessariamente tinha necessidade de fazer essa cobertura tão grande. Então vamos lá que eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. A tatu para cobrir era esse lance aqui desse desenho bem clássico aqui, é um desenho, se eu não me engano, do Mordente, que é esse cavalo marinho. E aí a ideia, tipo, essa tatu tá na barriga e ela queria cobrir com um dente de leão e tudo mais. E aí a gente acabou trabalhando com esse, fiz essa tatu para fazer a cobertura e trabalhei aqui com aquarela também para disfarçar aí. Toda essa parte aqui na lateral, isso daqui não seria necessário, foi mais uma questão para encaixar o desenho aí no lugar e ela queria algo maior. Se você reparar aqui, dá pra gente encontrar aonde o cavalo marinho estava. Aqui é a cabeça do cavalo marinho, então usei a próprio desenho aí do dente de leão, né, para fazer aqui a parte da cobertura. Essa parte mais escura serviu muito bem para poder cobrir esse pedaço aqui, ó, principalmente. E aí o restante é só para deixar a tatuagem mais bonita e acompanhando aí, no caso, o desenho do corpo dela. Então, a partir daí deu para construir e fazer a cobertura. O desenho ele se encaixa e se você não fica ligado, você nem percebe aí o que aconteceu. O outro esquema da cobertura foi essa escrita aqui em preto, dá para ver que está bem forte. Só que o que acontece é, se eu jogar apenas tipo um trabalho colorido aí em cima, não ia cobrir. E a ideia que ela queria era um detalhe com florzinhas, um trabalho mais delicado para a gente conseguir fazer essa cobertura. Essa cobertura eu fiz lá na África do Sul até. E aí, a partir da foto, eu criei o desenho para ela, baseado exatamente aonde estavam as escritas. Eu fui criando aqui os raminhos de flores e, para finalizar, eu redesenhei aqui a borboleta mais ou menos como ia cobrir essa primeira letra. E aí o resultado da tatu foi este aqui. Não dá nem para ver porque a parte preta eu cobri com preto. E aí foi colocando as cores e os detalhes só para fazer realmente aí a parte da cobertura. Então, desde que você consiga fazer com que o desenho ele se encaixe ali certinho na tatuagem que está embaixo, você consegue fazer uma boa cobertura sem problemas, mesmo você tendo aqui, tipo nesse caso, uma escrita bem forte, mas dá sim para fazer a cobertura. Tudo vai depender de como a gente encaixa o desenho. Esse daqui também é um exagero de trabalho, a gente acabou fechando o braço, mas a princípio era para a gente conseguir tampar esse arame farpado, que é bem escuro e está bem aqui na parte de cima do braço dele. E aí o lance que eu encontrei, já que ele queria fechar com caveiras e tudo mais, o que eu fiz foi trabalhar, e dá pra ver que tá bem aqui na parte de baixo
a tatuagem antiga, mas como o desenho ele foi encaixado na parte da onde tinha o tribal, é tudo feito com a parte preta. Esses traços brancos, onde eu aproveitei, que é o intervalo entre, que é exatamente tipo esses espacinhos que acaba tendo no desenho, eu aproveitei para conseguir fazer aquelas linhas e aí dar esse aspecto mais suave aí na tatu. E aí o lance foi que ficou dessa maneira, aproveitei toda essa parte já era mais escura para fazer a cobertura, então o próprio desenho ele acaba se encaixando aqui no que ele já tinha, e aí a cobertura foi feita sem nenhum problema. Toda essa parte aí de baixo das rosas e as outras caveiras também não era mais nada aí necessário para conseguir fazer, no caso, a cobertura. E tem esse outro caso aqui, que aí sim dá para ver um pouco do que está embaixo, mas o que acontece é o seguinte, eu vou mostrar aqui. O cara queria cobrir essa tatu, é uma tatu bem antiga, e tatuagens antigas é muito mais fácil da gente conseguir fazer aí a parte de cobertura. Aqui era tipo um Edge do Iron Maiden, e aí aqui abaixo tem esse cabeça de boi, de búfalo, tipo com uns bagulho indígena por fora, tudo muito colorido. E aí a ideia foi cobrir com uma caveira xamã e uma caveira. Aqui no caso dá para ver que a parte colorida, em algumas partes mais claras, ela manteve aqui na caveira. As partes mais escuras, da onde estava ali a parte que seria essas partes aqui, ela se sobrepõe ainda em cima do desenho, mas pela ideia do desenho em si, ela ficou bem legal e isso acabou fazendo parte aí do desenho, então deu para fazer uma cobertura sem nenhum problema. E eu vou dar um play aqui, é um videozinho, esse vídeo está no meu Instagram, só para vocês verem como que ficou aí a parte da cobertura. Como essa parte aqui de cima, ó, ela é uma tinta bem antiga e já é num tom mais cinza, não teve problema nenhum de conseguir fazer aqui, no caso, o lance da cabeça da águia com preto e cinza, um pouco de preto e cinza tonalizado, para conseguir fazer aí a cobertura sem nenhum problema. Então, basicamente, quando a gente vai trabalhar com cobertura, você tem que adequar o desenho que a pessoa já tem no seu novo desenho. É muito difícil você já pegar um desenho pronto e jogar em cima do desenho de cobertura e você conseguir fazer a cobertura ali. Principalmente quando são desenhos mais escuros, você tem que ajustar e deixar essas partes ou como fundo ou fazer com que ele se incorpore ali no desenho. E aí é tudo uma questão aí da sua criatividade de como você vai adequar o desenho à arte que a pessoa quer. Tem trabalhos que eu não pego para fazer se eu não vejo que vai ficar sensacional, que não vai ficar bom, eu prefiro não mexer, ou eu peço para a pessoa clarear um pouco no laser ou em alguma outra técnica aí que dê para clarear a tatu, para depois sim fazer um trabalho e faz um trabalho com maior qualidade. Mas não tem segredo para trabalhar com cobertura, basicamente é isso, é você saber rearranjar o desenho e moldar ele ali em cima certinho, e aí você consegue fazer sem nenhum problema, beleza? Bom, o que eu tinha para passar aí a respeito de cobertura é isso. Do mais, além disso, são só as técnicas que a gente usa. E uma coisa que é normal acontecer durante a cicatrização, dependendo do desenho, quando cicatriza o trabalho de cobertura. Depois de cicatrizado, às vezes aparece como se fosse um fantasma da tatuagem de baixo. Isso daí é normal por conta que você está sobrepondo uma tinta em cima da outra, e se você não cobre ela por completo, que nem numa parte com preto muito chapado, essa tinta ela acaba aparecendo depois de cicatrizado, e aí é normal você ter que fazer um retoquezinho, alguma coisa para finalizar ali a cobertura de uma vez. É muito difícil você fazer um trabalho de cobertura e não precisar de fazer nenhum tipo de retoque para conseguir ali segurar, no caso, a tinta e realmente desaparecer ali com o que estava na parte de baixo. Vamos lá, o Luiz mandou uma pergunta aqui: qual outra técnica que pode se fazer além do laser? Brother, eu já ouvi falar de um negócio que é eletrocauterização, uma coisa assim.
tipo, tinha um pessoal trabalhando com isso, mas eu não lembro exatamente o nome. Tem um pessoal que fala que faz com água e sal e, tipo, independente aí, desde que seja num lugar que faça remoção, mas sinceramente eu acho que o laser é a melhor opção aí, que vai ter menos chance de danificar a pele no caso. Porque o que o laser faz nada mais é do que ele joga a onda, ele quebra ali o pigmento em pigmentos menores, e aí com esses pigmentos menores o próprio corpo ele começa a absorver, um pouco sai na casquinha que faz ali do machucado, o outro o organismo ele acaba absorvendo, e é por isso que ela vai se dissipando ali, ela vai sumindo. Mas aí depende muito da cor e tudo mais. Normalmente o laser ele tira mais as cores escuras, e os tons de vermelho, amarelo, laranja são bem difíceis aí de conseguir remover. Mas aí se tirar a parte preta depois para conseguir fazer uma cobertura fica muito mais fácil. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Vamos lá. Se alguém tem mais alguma dúvida a respeito de cobertura ou alguma outra coisa, manda aí pra gente poder ir trocando uma ideia. Aproveitar essa terça-feira que tá da hora o dia hoje. Tirando a loucura da pandemia, mas tá da hora. Tranquilo, Anderson, na paz, meu brother. E aí, Chiquinho, beleza, meu brother? A gente tava falando a respeito de cobertura, Chiquinho. Tava mostrando aqui umas fotos e como que eu faço aí para fazer o trabalho de cobertura. Se tiver alguma dúvida a respeito, manda aí pra gente trocar uma ideia, meu brother. Deixa eu ver se eu vou deixar separado de novo aqui as fotos. Qualquer coisa a gente volta a falar sobre cobertura. E eu recebi umas fotos aí da galera que mandou a pele artificial e, cara, ficou bem legal. Depois eu vou postar nos stories aí pra vocês verem. O pessoal tá gostando e tá pegando bem mesmo. Dando pra trabalhar e pra treinar bem bacana em cima. Tá da hora. Vamos lá, galera, perguntas. Quem quiser trocar uma ideia também, chamar na solicitação, manda aí pra gente trocar uma ideia, porque senão a live fica meio tensa. Opa, deixa eu ver aqui. É isso. Vamos lá, Pedrão. Já fiz uma cobertura, mano, é bem tenso. Se você não manja mesmo, é melhor nem fazer. Prezo sempre por cobertura usando preto, roxo, azul escuro, verde escuro e qualquer outra cor mais escura, deixando. Cara, eu concordo com você, é bem mais complicado e tem que ser assim com cores mais fortes mesmo, mais vibrantes para conseguir cobrir o que tá ali, porque senão realmente a cobertura não sai legal. O pessoal fala de fazer sessões de jogar branco primeiro, para depois jogar tinta em cima. Eu não boto muita fé e nunca vi funcionar depois de cicatrizado esse esquema. Reforma de tatu, tem como dar uma pincelada no assunto? Tem, brother. O esquema de reforma, principalmente de trabalhos mais antigos, que nem dessas aqui que eu separei, a única que se encaixaria aí no caso, que daria para fazer uma reforma legal, seria essa daqui. Deixa eu virar aqui e a gente já vai. Porque é uma tatuagem antiga, ela ainda tem aí as suas definições e tudo mais. E quando você vai trabalhar em cima de uma tinta mais antiga, é muito mais fácil para você conseguir reformar. Sempre que você for fazer o trabalho de reforma, o recontorno da tatuagem, você sempre faz esse contorno para o lado de fora, nessa parte aqui de baixo, porque a sua linha mais clara ela já vai meio que acabar virando um sombreado para o lado de dentro. Então você contornando ele todo por fora, contornando por fora, você vai conseguir fazer o sombreado dentro com a própria linha. E dependendo da parte onde você tá, que nem aqui nessa parte da cabeça dele, quer ver, ó? Eu vou ampliar um pouco mais. Que dá pra ver que esses detalhes aqui, ele é da cabeça. Se nessa parte eu fizer o contorno por fora, isso aqui vai ficar mais escuro para dentro da cabeça. E o ideal é que ficasse mais escuro aqui por fora, porque aí você já jogaria sombra e disfarçaria essas partes mais escuras. Então aí você faz um contorno na parte de dentro
e essa parte de fora você usa como sombra, então você vai conseguir afinar o traço e deixar o trabalho mais tranquilo. E a mesma coisa em todas as partes da tatu. Trabalhando dessa maneira, você consegue fazer aí, ter um bom trabalho de reforma, usando a própria linha mais antiga, usando aí ela ao seu favor para você conseguir fazer um trabalho de melhor qualidade e dando esse aspecto aí realmente de que a linha ficou mais fina. Agora, dependendo do desenho, que nem nesse caso aqui, se você for pegar para reformar essa tatu, sinceramente eu não vejo possibilidade de deixar esse desenho legal. O máximo que daria para melhorar um pouco seria essa parte aqui de cima, mas mesmo assim não combina nada com o desenho de baixo. Por mais que você queira deixar ele arrumado e bonitinho, tipo, não vale a pena. Então tudo vai depender da tatuagem que você está trabalhando. Se você vê que é possível e dá para você fazer esse esquema aí da reforma, aí eu acho bem válido. Mas vai depender muito de caso a caso de como tá. Uma ideia aí que eu sempre passo e que dá para você saber exatamente como você vai fazer aí esse trabalho de reforma tira uma foto da tatu e redesenha por cima dela como você gostaria que ela ficasse e ver se é possível chegar nesse trabalho com a agulha da máquina de tatu. E aí você já vai ter uma visão mais ampla e mais real do que você vai ter que fazer, e dessa maneira funciona bem mais fácil aí para você conseguir fazer a reforma. Beleza, Robson? Sim, quanto à cobertura, tem muito preto, o que fazer, mano? Brother, quando tem muito preto, não tem muito o que fazer. Você tem que achar um desenho que se encaixa ali legal com a parte da cobertura. Eu tô vendo se eu acho aqui, para eu mostrar para você. Que você chegou agora, eu vou mostrar aqui, ó. Para fazer essa cobertura aqui, para cobrir esse arame farpado, eu cobri com uma caveira. Eu fechei o braço do cara inteiro, mas a parte da cobertura em si não precisava de fazer todo o braço que nem ele quis fazer. Então aí o pega foi esse. Aqui é onde está o arame farpado. Então aqui, ó, dá para ver como que eu usei a própria parte da sombra. Eu encaixei o desenho na mesma textura do tecido da parte do fundo. Essas partes onde tem essas entradinhas em branco é exatamente o vão que tem na parte do arame farpado. Então você vai aproveitando aí o desenho e fazendo dessa maneira. Aí tem a outra foto aqui, ó, que dá para ver. O arame farpado ele continua vindo aqui, ó, bem nessa parte do queixo, que ele tem uma sombra mais pesada. Então eu fui usando o próprio arame farpado para fazer essa construção da parte do queixo da caveira. E ele vem, se estende, vai aqui e vai lá para trás. Então você olhando isso daqui no braço da pessoa, você não percebe que isso aqui é uma cobertura. Dá para cobrir, dá para fazer esse esquema sem sofrimento. Então o ideal é sempre você tentar encaixar um desenho, Chiquinho, de acordo com aquilo que a pessoa tem. E aí ela dá ideia mais ou menos do que ela gosta, em cima daquilo você tenta criar. E eu já aviso logo para a pessoa que é assim, tipo, não é o que você quer, é o que dá para fazer. Você dá a ideia do que você gosta, de como mais ou menos você imagina, e em cima disso eu vou criar o desenho. E é esse desenho aqui que vai ser para fazer a cobertura. Porque o lance de fazer cobertura não é só chegar, catar, jogar o desenho lá, colar em cima e pintar, que não vai funcionar. Áreas mais claras para highlights e assim disfarça mais. Exatamente, também, meu brother, dessa maneira dá para disfarçar bem, você usando bastante esse lance do contraste, luz e sombra, e aí você consegue fazer sem nenhum problema. Aquela caneta chinesa de laser, você sabe se funciona bem? Não tenho a menor ideia, meu brother. Eu sei que pode machucar bastante se não usar direito. Então, não tenho a menor ideia se essa caneta funciona. Eu sei que laser bom é caro. Aqui em Poá, já vi mano esfolando a pele, passando agulha de bucha sem tinta para vir uma pele mais clara.
para fazer outra em cima. Então, esse lance aí, brother, de você ficar esfolando demais a pele para criar um machucado, e aí na cicatrização vai sair um pouco de tinta realmente, mas eu acho que começa a agredir demais a pele. Quanto mais você vai machucando, mais vai criando uma cicatriz ali, depois para você conseguir tatuar em cima é muito complicado. Fora que se você machuca demais, você vai ter problema de dar queloide na pele. E eu não sei se vale a pena assumir esse risco todo aí, fudendo mais a pele do cliente do que depois para ficar um trabalho bem estranho. Eu prefiro não fazer esse tipo de coisa. E aí, Caio, beleza? Salve! Cobertura deve ser sempre maior do que a tatu que vai ser coberta. Geralmente ela é maior. Geralmente porque você tem que ter espaço para fazer a cobertura, mas não necessariamente precisa de ser tão grande. Tem alguns desenhos de cobertura que você consegue fazer mais conciso, tudo vai depender do desenho. Que nem eu vou mostrar de novo aqui a cobertura da... Assim que eu achar ela. Cadê? Sumiu essa porra. Achei. A cobertura do cavalo marinho, que é essa daqui, ó. O cavalo marinho tá aqui e aqui tá o lance da cobertura. Não precisa de ser um trabalho tão grande para cobrir esse cavalo marinho. Se eu tivesse feito só... É que ela quis fazer esse desenho maior porque ela queria ir para a cintura, juntar com a frase ali em cima. Então aí já foi um gosto mais pessoal mesmo. Mas se eu usasse somente esse pedaço aqui desse dente de leão e esse pedacinho aqui em aquarela, já seria suficiente para fazer a cobertura. Porque eu usei a própria cor que já tinha para misturar aqui na aquarela. Essa parte preta serviu para cobrir mais a parte ali da cauda do cavalo marinho. Aqui, se você reparar, ó, nesse pedaço é a cabeça do cavalo marinho, e aí aqui é aquele tipo de uma asinha que ele tem, e aí ele desce para cá, e aqui é a parte do rabo dele. Então só isso aqui seria suficiente para fazer o trabalho de cobertura e não precisava de mais nada. Mas aí é uma questão de gosto. Mas sempre o desenho ele vai tender a ser maior. É muito difícil você conseguir fazer um desenho exatamente no tamanho, até porque você tem que fazer todo ali o trabalho de luz e sombra, de tentar disfarçar aquela parte mais escura, deixando uma parte mais clara. Isso daí faz com que o desenho ele fique mais limpo, mais harmônico e você disfarce melhor a cobertura. Normalmente na parte da cobertura em si a tinta ela fica mais forte, mais pegada. E aí se você tem uma área maior para trabalhar e deixar ela um pouco mais clara, funciona melhor. Uma cliente minha que fizeram uma sobrancelha definitiva e ficou mal feita, totalmente caseira, aí indicaram ela procurar um tatuador para fazer isso para ela. Ela me procurou, mas eu não fiz mesmo. Ah, brother, ô Luiz, fazer esse esquema aí realmente não vale a pena, ainda mais no rosto, brother. Você é louco, machuca, cria uma cicatriz do cacete. Por que a pessoa que faz a definitiva não fez lá com a agulha seca lá e mandou fazer esse esquema? E quer queimar o filme de quem tatua? Mas se foder também, não é assim que funciona. O pessoal acha que tatuador é carniceiro, vai tomar no cu. Blackout é uma boa para cobertura de uma tatu muito escura. Sem dúvida, brother. Dá para fazer sim, mas aí tudo vai depender do que seu cliente quer. Às vezes você mostra ali um esquema, um trabalho e não é aquilo que a pessoa imagina, não é aquilo que ela quer. Se está alinhado com o gosto ali da pessoa, não tem problema nenhum. Blackout funciona bem. A única coisa que tem que tomar cuidado e tem que avisar para a pessoa é quando a tatuagem dela tem queloide. E se tem queloide na tatu, não há cobertura que vai tirar aquele queloide. Então você pode fazer um blackout, você pode fazer o que você quiser ali em cima. Principalmente esses trabalhos de escrita que ficam em alto relevo, você pinta tudo de preto. Quando bate uma luz, você olha assim, você consegue ler em alto relevo na pele da pessoa. Então você tem que deixar ela ciente que isso daí não vai abaixar, vai dar pra ver e vai foder. Basicamente é isso. E quando vai fazer trabalho de cobertura, de cicatriz também é interessante.
quando a pele ela tem a textura diferente da pele normal, que fica aquela pele mais brilhante, ou uma pele mais escura, ou mais clara, você também avisa a pessoa que, tipo, naquela região, aquela textura de pele vai ficar igual na tatuagem, ela não vai mudar. Então vai ter uma parte ali que a pele vai ficar estranha, vai ficar brilhante. Se ela tá mais clara, a tatu também vai ficar mais clara. Se a pele é mais escura, também vai ficar mais escuro. Então vai ter ali, tipo, uma diferença de cor. E desde que a pessoa fique ciente ali para não vir falar bosta depois, tá tranquilo. Olha o pessoal rachando aí. Ah, mas não é verdade? Acha que nós só tem retardado aí que fica fazendo bosta em todo mundo? Vai se fuder. E aí, Joe, beleza? Salve, meu brother. Tranquilo? A Eugênia tá chegando aí na área. Tudo bem, Eugênia? E aí, David? Então, é isso aí, vamos lá. Chiquinho mandou mais uma aqui. Mano, e cobrir estrias? Tem uma cliente querendo fazer, mas não tô querendo fazer. Ô Chiquinho, é o seguinte, dá pra cobrir estrias, tipo, com algum desenho, alguma coisa, disfarça muito bem, pega normalmente, dá pra trabalhar. Só é mais difícil de você conseguir fazer o trabalho em cima da estria. Porque na parte onde tem a estria, quando você estica, a pele ela fica até meio para baixo, entendeu? Ela fica meio funda. E aí você tem que tomar cuidado com a mão na hora de traçar, porque se você vem numa linha reta assim, ó, com a mesma profundidade em tudo, às vezes pega num lugar e não pega no outro. Você tem que meio que ir acompanhando. É meio chatinho, mas funciona. Se tiver com mais destreza, mais esquema, você pode pegar, fazer um negócio pequeno para ver como que é. Mas cobre legal. O único problema é se a pessoa tem estrias nascendo por perto, são aquelas estrias vermelhas que vai rachando a pele inteira. Se estourar uma dessa em cima da tatuagem, ali onde ela rasga, abre a tinta e fica uma bosta. Não tem jeito. Pedro mandou uma solicitação aqui, demorou, Pedrão. Vou aceitar você aqui, a gente troca uma ideia, meu brother. Isso se meu celular aceitar. Aí. Amei. Vou falar de algum assunto específico nessa live ou só responder dúvidas? Ô Joe, a gente estava falando sobre cobertura, brother. Daqui a pouco a gente já troca uma ideia. E aí, Pedro, suave, meu brother, na paz? Tranquilo, cara. Minha câmera é um nojo, bicho. Puta que pariu. Só tá meio embaçada, mas dá pra ver. É porque eu quebrei a porra da tela do celular e afetou a câmera. Deixa eu virar essa bagaça aí, que eu não vou ver você, mas tu ver melhor aqui, eu Não desculpo. esquenta não, brother. Dá pra trocar ideia. Então pronto, já é. Então, velho. Tava vendo aí a parada, principalmente desse lance das estrias. Tem, pra cobrir com um desenho e tal, até beleza. E quando vem aquelas que quer fazer em cima da estria? Tipo, que nem tem muitos aí que faz Esse lance que camuflagem? cobre mesmo a estria em si, entendeu? Tá. Então, No tom de isso daí pele. tipo, tem essas técnicas, eu já vi uma galera que faz, tem um pessoal que faz legal, mas eu não tenho a menor ideia de como isso vai ficar daqui uns 5, 6 anos na pele. Tá muito Eu ruim. nunca tentei fazer, nunca meti a besta aí para tentar fazer esse tipo de camuflagem. Pois é, Não sei como que isso daí vai ficar depois, brother. isso é uma roubada, brother. É uma roubada, porque a pele, com o tempo, ela vai mudando a tonalidade. Se você pega mais sol, se você pega menos sol, Sim, e completamente a tinta não muda. Aí, quando tu cobre lá uma pancada de estria de um tom de pele, que aí a pele subiu uma cor ou desceu uma cor, ó. é. É um problema realmente, brother. Eu não sei como que isso daí vai ficar em alguns anos, tá ligado? Assim que faz, fica da hora, tipo, você vê, tipo, tem um puta de um resultado, mas Mas depois eu acho bem complicado. não, É bem isso principalmente que você tá falando. pro lado de cá, que é praia, é sol, é quente. Então a pele tá direto Tanto que eu acho que isso daí é mais ou menos o que acontece mesmo, porque hoje em dia você não vê mais ninguém falando e nem fazendo propaganda de camuflagem
de estria do jeito que era quando isso daí estourou algum tempo atrás. É isso Simplesmente mesmo. desapareceu. Você não vê mais. Ou pararam de fazer propaganda, ou deve ter dado ruim. Come- Mas eu não fiquei sabendo Começou a de nada. estourar, né? Começou a estourar em tudo que a galera vê que fudeu com tudo. E aí, Exatamente. aqui eu já peguei, não mais em relação à estria, mas já peguei muita cobertura. De Aham. nome de reis, desenho antigão e tal. Que nem eu te mandei aí. A gente sempre tenta colocar um desenho, já dá aquela ideia de que para fazer a cobertura não é o que eles querem, é o que dá para fazer mesmo. Exato. Puxo a ideia, pergunto o que é que agrada, do que é que gosta, e aí a gente tenta construir alguma coisa em cima ali do que tem. A pessoa curte mais pro oriental, ou qualquer outro estilo, a gente vai, procura um desenho que adequa, cria alguma coisa ali e aproveita as áreas em torno da cobertura para jogar cor, meter os highlights, para disfarçar e criar o foco daquilo ali, né? Exato. Esse daí é o melhor dos mundos mesmo, porque aí você consegue fazer essa composição e disfarçar aquela parte mais escura e tudo mais. E eu acho uma boa, principalmente assim, ó, quem está começando, tem pouca experiência na tatu, fazer esse tipo de cobertura, esse tipo, pelo menos de tentar fazer uma reforma, porque o desenho já está ali, é mais fácil de conseguir esse tipo de cliente, e desde que consiga acertar um desenho legal, tipo, numa parte mais escura, você vai conseguir ter um pouco mais de trabalho aí no caso. Só não pode ficar com medo de querer pegar. Mas eu acho que, porque quando eu comecei, eu aprendi muito fazendo esse tipo de trabalho, mas muito mesmo. Uma porque era o que aparecia também, tá ligado? Então, senão você não trampa. Às vezes nem reforma não dá muito para você reformar o que tem. Ah, dependendo do desenho que a pessoa quer cobrir, o interessante nem é a reforma em si, é um nome de um ex-namorado, uma ex-namorada, enfim. Isso aí você vai ter que trabalhar com a área que tem ali para cobrir e o que está em torno, geralmente, procurar se você tem muita área em torno, que eu vi uma pergunta aí, não me lembro de quem foi falando se a cobertura tinha que ser maior do que o desenho da cobertura teria que ser maior do que a tatuagem que estava lá. Se você tem área para isso, incita o cliente a fazer isso aí, porque fora daquela área dali de onde está o desenho aqui, se você tem toda a área em volta, você consegue trabalhar tudo isso aqui, dar uma outra cara e aqui você consegue acoplar alguma coisa que dá uma disfarçada e não fica vazando É, do desenho. você pode usar até uma boa parte desse desenho como se fosse fundo, e aí você pode meter uma cor mais forte mesmo, sem dó, e a cobertura ela fica muito mais perfeita. É isso aí. Dessa maneira. Pô, aí vai bem do que como você troca ideia ali com o cliente e do que é acordado ali com ele, né? Mas eu acho Vai dar bem válido. parte de você conseguir convencer também o cliente a aumentar a área da tatuagem em si, que aí muitas vezes também pode ser que ele não queira, queira só aquilo ali e tal. Mas fora disso aí, bicho, é uma boa, uma ótima ideia você tentar explorar o máximo que tiver ao redor para poder disfarçar. Porque a cobertura, muitas vezes ela vai vazar. Não dá para você ter um desenho 100%, a não ser que seja uma tarja preta. É. Aí, a tarja preta, meu irmão, não tem para onde correr. E ainda Mas, assim, se tiver queloide, você vai ver o queloide da tatuagem. ainda fica aquela questão aí você consegue caralho. você quer ler. Você jura que é braille. Você mete a mão aqui e você vê toda a porra do desenho embaixo. É muito foda, meu irmão. Mas fora isso aí, se você conseguir fazer os arredores e tal, irmão, não tem coisa melhor não. E aí você cria nome na parada. Real. E a partir do momento que você consegue fazer uma cobertura boa, que
disfarça bastante, porque muita gente vai e diz assim, não, eu faço. Porque na hora qualquer desenho cobre. Machucado, o desenho tá ali vivão. Tava falando que qualquer pessoa faz, qualquer desenho, não pensa nesses detalhes. Porque na hora, cobre. Na hora que tá machucado ali, no agora, na verdade, é o cobre. Mas depois que cicatriza, é que o bagulho vaza para tudo que é lado. Exatamente. Entendeu? E aí é onde tem que tomar cuidado realmente, e por isso do estudo antes de fazer o desenho. E não só chegar lá chegando e jogando qualquer desenho de qualquer jeito. Que isso aí é a pior coisa que pode acontecer. Isso. Porque os tatuadores que tem em volta, a galera quer grana. E é muito mais fácil dizer que cobre e na hora que terminar tá feito e cobriu, o compromisso vai até ali. É o que os caras pensam, entendeu? Eu não. Eu, quando chega aqui para mim, eu vou e explico todo o processo, como é que vai ficar, que vai aparecer, que vai ter que fazer uma segunda mão e tal. E acompanho todo o processo pós-tatuagem. Até... Mando pergunto como é que tá, o que precisa, se ficou legal, se não ficou. Todo um suporte pós que a galera não faz porque só quer mesmo a grana em si. Até mesmo se você só ficar pensando aí na grana que você vai ganhar ali na hora, esse cliente, para falar mal para você depois fazer uma contra-propaganda aí para você é muito mais fácil. Ele vai falar muito melhor de você. Dois palitos. Fala assim, ó, prefiro não fazer porque vai acontecer isso, isso, isso. E aí, se por um acaso ele faz e dá merda, aí ele vai falar para todo mundo, ah, mano, ó, o fulano lá é da hora porque ele falou exatamente isso e aí você começa a ter mais valor ainda em cima disso. Isso daí é bem interessante. É isso mesmo. Quando você é sincero com o cliente... Já quebrei cabeça com muita cobertura aqui. O cliente, ele te valoriza muito mais. Isso daí é real. Não tem jeito. Certeza. É isso aí, meu brother. Tamo junto. Deixa a galera à vontade para falar mais aí. Vamos acompanhando daqui. Beleza. Acabando, mas eu vou pegar um restinho ali. Saúde. Valeu. Hoje eu tô de boa. Hoje tem que estar. Até mais, meu brother. Valeu. Aí foi, ainda tenho que aprender direito. Vamos lá, vi que foram chegando algumas perguntas, eu já respondi aqui pro Joe, que é a respeito de cobertura. Eu perguntei para ela quem foi o louco ou a louca que mandou fazer isso. Que coisa, eu nunca tinha visto isso. Não entendi. Na minha internet, puta verdade. Eu vi que chegou uma pergunta aqui também, só deixa eu ver quem foi. Tem uma grande dúvida sobre Black Work. Ô Crazy John, manda aí, fala qual que é a sua dúvida, que a gente troca uma ideia, meu brother. Parece que tem outra solicitação aqui, mas não tá indo. O Crazy Joe mandou um request, eu não sei se você mandou sem querer, mas eu vou te aceitar aqui, meu brother. Se por um acaso foi sem querer, você dá um não aceitar e tipo de boa. Mas já tá conectando, você vai entrar. E aí, brother, coisa rápida, não vou tomar muito teu tempo, mas assim, tranquilo. Não chega a ser exatamente sobre cobertura, mas eu vejo, tem uns caras, uns grandes nomes aí já, tipo de Black Work, que nem se for ver Fredão Oliveira, eu acho que tu deve conhecer o trabalho dele. E os caras fazem muito trampo assim com umas fine line, umas rachurinhas assim, muito fininha, cara. E quanto a cicatrização, aquilo a longo prazo, não junta, não fica um negócio assim, não atrapalha o efeito de luz e sombra e tal? Cara, o que acontece é o seguinte, se você faz um traço muito próximo um do outro, vários traços, e você não protege aquele meio dos traços com um pouco de pigmento branco, com o passar dos anos, é normal a tinta ela dar uma espalhada na pele. Isso daí acontece. É a mesma coisa de um trampo em pontilhismo que você faz, tipo, fechadão, tipo, fica sensacional, você vê todos os pontos. Conforme vai passando o tempo, conforme vai ficando muito antigo aquele trabalho,
ele tende a quase virar um trabalho sombreado. Você ainda vê pontos, mas alguns se juntam, dependendo da proximidade do escuro que você quer deixar, entendeu? Mas isso daí é um processo normal que acaba acontecendo na pele, mas eu gosto do efeito que fica na pele assim que faz. E eu acho isso bem válido, entendeu? Então, porque hoje em dia eu vejo que tem muito uma cultura assim de tatuagem de Instagram, sabe? Tipo, a galera faz muito trampo, não tô falando do Fredão Oliveira, né, óbvio. Eu Mas tem muita entendi. gente que faz uns trampos pra conseguir a foto na hora lá, pegar um monte de like e foda-se a cicatrização, né? Tipo, não ligam muito pro pós-venda, assim, digamos. E isso me preocupa um pouco, porque É, o black work é um estilo que eu adoro. Só que aham. eu não sei se dá pra seguir, tipo, sabe? Assim, é meio complexo. É que assim, dá para seguir, dá para você fazer um black work sem nenhum problema. Agora, só não pode. É que assim, aparentemente você está começando agora no esquema da tatu. Sim, sim, Até sim. por isso. Opa. Você provavelmente deve ter ouvido falar duas opiniões bem distintas aí de tatuadores. Dos tatuadores que gostam desse tipo de trabalho mais minucioso e defendem esse tipo de arte, e Sim, outros sim. tatuadores que falam que isso daí não pode fazer, que a tatuagem tem que ficar, daqui 20 anos ela tem que estar da hora. Tem uma galera. Ô, brother, tipo, vai na sua mente. Tipo, não vai fazer tipo um trampo só porque ele vai ficar bonitinho pro Instagram, porque isso daí vai te queimar na cicatrização depois. Agora, pensar que a sua tatu tem que ficar linda e perfeita para daqui a 20 anos ela sempre tá, isso daí vai te limitar demais no trabalho, entendeu? E não é só Uhum. o espaçamento na pele em si que é o que vai fazer a tatuagem deformar com o passar do tempo. E mais na técnica que você está utilizando, se aquilo vai manter por um tempo maior ou não. Para você ter uma ideia, Entendi. eu vou mostrar a tatuagem do meu braço, foi o Mordente que fez. Tipo, Uhum. é muito pequenininho esse rosto. Tipo, em comparação com o meu. É que não dá para mostrar e mostrar meu dedão. Mas, tipo, é um rostinho desse tamanho. E ele Aham. ainda continua muito perfeito. Essa tatu acho que já tem uns 5 ou 7 anos, mais ou menos. Nossa, Se deixa você eu ver de novo. aplica corretamente, a tinta, ela espalha o normal na pele, mas ela não espalha além do que é o normal, entendeu? Tudo vai se Mas conseguir com assim, a técnica certa. no caso desse aí, foi usado também branco nesse cabelo aí na parte dos fios, ou coisa assim, porque é bem pequeno Sim, mesmo. sim. Hum, Branco nos fios, tem branco para proteger a parte da bolinha do olho, tem tipo uns brilhos, e aonde você vai colocando, assim que faz fica incrível, fica muito bom. E depois isso daí tem uma função ali na pele, que é exatamente, mesmo que a tinta espalhe um pouco, ela não interfere nessa parte, entendeu? entendi. Tipo uma barreira pra tinta na hora que expandir, não pega muito no branco, né? Exato, exato. Ah, mas beleza, tamo junto, valeu. Tranquilo? Valeu, era Aí isso aí fique em mesmo, paz tranquilo. aí, mano. Faz seu trampo, desenvolve seu estilo, sua arte e não fique encanado com esse tipo de coisa não, brother. Tipo, foca Ah, em aprender certo a técnica, em tipo aplicar bem o pigmento e aí o resto é consequência. Beleza? beleza, falou, tamo junto. Valeu, brother. Tamo junto. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se foi chegando aqui mais alguma pergunta. Não, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, manda aí para a gente poder ir trocando uma ideia, que ainda tem mais uns minutos de live aí antes do Instagram me derrubar. Se não, hoje eu vou abrir de novo lá o esquema da caixinha para vocês mandarem as dicas aí do que eu começo a falar amanhã na live, para a gente ir desenrolando aí a partir em cima desse assunto. Se achar interessante aí voltar no tema de cobertura, alguma coisa do tipo, a gente pode voltar, ou se a respeito de técnica, sei lá, aquilo que for mais interessante aí para a gente conseguir trocar uma ideia e trazer mais conhecimento aí e aprender um pouco mais sobre tatu. Vamos lá, quem tiver dúvida manda, senão a gente vai ficando por aqui hoje, galera. Estou voltando aqui para ver se eu não perdi nada. Não, já era, já foi mesmo. Então é isso aí.
sem mais perguntas, sem mais live. Eu vou abrir a caixinha, espero que vocês mandem lá para a gente poder desenvolver mais e trocar mais ideia amanhã, às 17 horas. Eu entro aí, a gente pode trocar mais uma ideia. Quem tiver dúvida, vai separando aí para a gente poder conversar, beleza? Então é isso aí, galera. A gente vê amanhã às 17. Até lá. Chegou a pergunta do Crazy John. Vamos lá, então eu vou continuar aqui. Quanto à cobertura, quais as cores mais predominantes para usar a favor? Ô, brother, sobre as principais cores que você vai usar aí para cobrir é o seguinte: preto, sempre, roxo, usa muito e acaba funcionando muito bem para cobrir. Ou um vermelho mais escuro, tipo mais puxado para o marrom, também te ajuda bastante em cobertura. Verde escuro, azul escuro, todas as cores mais escuras e principalmente as mais frias. As cores quentes, tipo um vermelho claro, laranja, amarelo, tipo as cores mais clarinhas, corre delas, a não ser se for para fazer uma composição, alguma coisa do tipo. Mas para cobrir ali, opte aí sempre por cores mais frias e mais escuras. Beleza? A gente se vê amanhã, então, às 17. Até lá. E não esqueçam de responder lá na caixinha. Valeu!